Estamos de volta para mais uma edição do Papo Copaíba. Meu nome é Rafael Leopoldi, coordenador de comunicação aqui da Copaíba, e a gente está com esse projeto aqui no YouTube para mostrar um pouco do trabalho dessa associação tão importante para o meio ambiente, para a restauração florestal, educação ambiental. Então, ao longo das semanas e dos meses, a gente vai trazendo convidados diferentes para conversar um pouquinho sobre o trabalho que a Copaíba realiza ao longo desses 26 anos. E a gente está de volta aqui com a Ana Paula, que é bióloga, especializada em gestão ambiental. Ela é coordenadora de restauração aqui da Copaíba e também é conselheira do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Obrigado pelo seu tempo de novo, porque o papo é muito assunto, então a gente sabia que não ia dar para conversar tudo em um episódio só. Estamos de volta aqui. Obrigado. Obrigada. Ana, a gente conversou bastante sobre o caminho que você percorreu, né, junto com a Copaíba até chegar aqui. Hoje, a Copaíba tem mais de 20 funcionários, colaboradores, que trabalham em diversos setores para atender os 4 eixos da Copaíba, que é produção de mudas no viveiro, restauração ambiental, políticas públicas e educação ambiental. O que eu queria saber é como foi a divisão, como você foi lá no começo, se foi desde lá do começo, se você passou por outras áreas, como é que você foi escalado ou que você escolheu a restauração? Eu escolhi ou ela me escolheu, né? Bom, eu passei já por todos os 4 eixos, né? Então, no comecinho, bem no comecinho, quando eu era voluntária, né? Eu fui voluntária da Copaíba no início, e aí eu cuidava da parte financeira, por incrível que pareça. E aí eu fazia toda a parte, né? Levantava ferramentas. A gente não tinha o veículo na época, mas usava o veículo do meu pai, então a gente tinha que ver combustível. Então cuidei um pouco da parte financeira. Passei pelo viveiro, já trabalhei bastante tempo, né? Vários anos no viveiro, né? Como coordenadora. Ajudava bastante na parte de política pública, né? Na parte de ofícios, várias coisas que durante, né, o percurso desses 26 anos ocorreram, né, coisas boas e ruins, mas a gente sempre estava ali do lado. E todo nesse percurso, eu sempre gostei muito da parte de campo. E aí na época, quando hoje você mesmo lembrou, né, a gente tem 20 colaboradores, mas no começo eram só a Flávia e eu. E aí assim, a gente tinha só, pouquíssimas pessoas, né, que estavam ali à frente da instituição. E aí foi mais uma conversa. A Flávia gostava muito da parte de produção de mudas, e aí ela também se especializou em botânica. E aí eu fiquei, como eu gostava muito da parte de campo, e aí eu já saía para visitar os proprietários, já ia conversar com eles. Acabei ficando na restauração e tô até hoje. Então foi uma coisa natural que vocês, durante o trabalho, foram vendo o que mais gostavam e aí cada uma foi entendendo mais, se especializando mais e aprendendo mais. É a melhor coisa, né? Porque daí passa o tempo, vocês vão se especializando e hoje a Flávia tá lá, cuida do viveiro e você cuida dessa parte de restauração, né? Sim. E como é que é esse processo de trabalhar com a restauração? Metodologia, como é que vocês fazem? Porque tem plantio, tem acompanhamento, só pra gente entender, pra quem não sabe muito. É importante porque assim, na restauração, né, parece que vamos restaurar, o pessoal fala, vamos plantar, plantou e acabou. Não, né? Então primeira coisa, né, a gente chega até a propriedade, então é importante a gente entender a paisagem, entender o que está acontecendo ali naquele local, naquela propriedade, e aí ter esse histórico também, né? Então eu fiquei assim, a gente teve acompanhamento do Ricardo Rodrigues, que é da Exalc, e ele é do LERF, né, do Laboratório de Pesquisa de Restauração, e ele sempre trazia isso, né? A gente precisa entender o histórico, o que aconteceu
anteriormente ao que está hoje, né? Então isso eu sempre trouxe, né, para restauração. Então a gente conversar bastante com o proprietário, e por isso que é bacana, porque a gente acaba se envolvendo tanto, porque a gente senta e toma um café e juntos aí a gente vai discutindo o que é melhor fazer na sua propriedade. Então, o que era antes? Eu tinha café, o café quebrou, agora é pasto. E quantos anos existe esse pasto? Então, esse histórico é super importante para a gente chegar num resultado, então eu vou restaurar, e o que a gente vai restaurar, né? O quanto de área vai ser restaurado? Pensando também que a propriedade, esse proprietário, ele vive da terra muitas vezes, e aí a gente também não pode transformar tudo em Mata Atlântica, que era o que era antes, mas a gente também entende a importância, né, dos proprietários terem essas propriedades. Equilibrar, né? Equilibrar, exatamente. O equilíbrio é fundamental e importante. Mas a gente precisa ter esse histórico, e não é questão de quero investigar, quase uma investigação, mas é importante para a gente saber e atingir o resultado efetivo da restauração. Entender o que passou, como era o que passou. Exato. E a melhor forma de seguir daqui para frente, né? A equipe hoje da restauração da Copaíba, são quantas pessoas e como é que vocês dividem esse trabalho? E ó, só falando que a gente já está trabalhando uma quantidade de 380 produtores hoje, parceiros. Então, quantas pessoas para dar conta de tudo isso? 3. 3 mulheres. Marcela, ela cuida a gente trabalha com papéis, né? Então a Marcela tem vários papéis dentro do setor da restauração. Júlia também. Então a Júlia fica com toda a parte de monitoramento, que é pós a implantação, pós plantio, que é a Marcela que cuida. Antes disso, tem a parte de mobilização, que eu continuo fazendo toda a parte de mobilização, a primeira conversa, o primeiro café, as primeiras trocas sou eu continuo fazendo isso. Depois a Marcela vem em seguida, trazendo nessa questão da paisagem, vendo quais fragmentos que pode ter conexão, qual não tem, o que precisa ser feito na propriedade. E aí depois do plantio, da restauração, né, do processo de restauração da área, a Júlia continua fazendo os monitoramentos e acompanhamento dessas áreas. Eu esqueci da Fernanda. A Fernanda, ela não fica aqui na instituição, mas ela trabalha online, né? Na Copaíba também, e ela faz todo o trabalho de mapas. Então a Marcela pega todos os pontos, e aí depois ela passa para a Fernanda, e a Fernanda faz todos os mapas para a gente de todos os projetos. Que esses mapas é para localizar o que tá, onde tá, né? Sim. Então na prática, na cara, assim, são as 3, Marcela, eu e Júlia, mas a Fernanda fica nos bastidores fazendo os mapas. Legal. E aí eu ia perguntar do tempo de processo, né? Então vamos dizer assim, fechou, vamos fazer ali, definir o quanto que vai plantar. Quanto tempo leva o plantio? E quanto tempo vocês acompanham esse primeiro processo, né? Essa primeira parte? Porque você falou que o monitoramento é constante e para sempre, né? Mas como é que é até vocês falarem assim, bom, essa parte aqui tá entregue, agora é só acompanhamento? No início é o mais trabalhoso, assim, que eu digo, porque depois que a gente depois que prepara o solo, entra com o preparo do solo, e aí, assim, tem várias técnicas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma área que eu tenho bastante regeneração, e eu percebo que essa área, ao fechar, ao tirar o gado, ela vai naturalmente se fechar. Mais difícil acontecer isso, porque como eu expliquei, como as nossas áreas são muito topos de morro, e aí a gente tem a braquiária presente em 100% das áreas, então a braquiária impede de vir a regeneração natural. Braquiária, para quem não... Capim é uma espécie de capim que a gente tem, que ela não é nativa, tudo. Ela não é nativa aqui da nossa região, né, daqui do Brasil, mas ela vive aqui porque a maioria, como a gente tem assim quase 70%, 80% das propriedades tem gado, então eles trazem a braquiária, o capim conolhão, braquiária, o napier, então vários tipos de capim
para poder alimentar o gado. Mas a braquiária é a mais comum dos capins. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Então a área muito degradada, o solo há mais de 80 anos exposto. Então a forma a técnica de restaurar, ela acaba sendo bem específica para cada propriedade. Por exemplo, antes do pasto eu tinha plantação de batata, que era muito comum aqui na nossa região também. E a batata, usa-se muito veneno. Então, assim, o solo ele fica muito pobre, ele acaba tendo grandes problemas, se perde todos os micros e macronutrientes. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para poder fazer uma boa restauração, um bom plantio. E aí as espécies, elas são selecionadas, a gente sempre brinca que é a top 20, mas a gente tem algumas espécies que elas são chaves, a gente percebe que mesmo com geada, mesmo com secas muito grandes, são espécies que aguentam o baque. Então elas são as top 20 e depois eu posso passar nessa lista para quem tiver interesse, mas a gente acaba envolvendo essas espécies e trazendo elas por conta para a gente, pelo menos, o que é a ideia, conseguir sombrear o mais rápido possível esse solo que está exposto e aí proteger essa nascente ou esse córrego, que são áreas de preservação permanente. Muitas vezes, não, independente se for a área de APP, mas um topo de morro que hoje não é considerado uma área de preservação, mas a gente entende da importância dele como recarga de água, então ela também, elas são recuperadas. Mas isso vai muito de cada propriedade, como que é feito. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, depois de 30 dias após o plantio, já tem um primeiro monitoramento. Agora a gente mudou, então 15 dias já tem o primeiro monitoramento, 30 dias o segundo, 60, 90 e vai acompanhando. O que a gente percebe assim, a gente vai diminuir, não que a gente vai parar, mas a gente vai diminuir as visitas. Depois de 2 anos, a gente percebe que já vem vindo um bom sombreamento no solo, já vem vindo a regeneração, aí a gente vai fazer as parcelas para se realmente ela atende à resolução da secretaria, e aí sim, aí a gente diminui as visitas. O proprietário está um pouquinho livre da Copaíba, mas a gente sempre continua monitorando, porque são áreas que muitas vezes tem cerca. E aí o gado, a cerca pode quebrar uma árvore que já está desenvolvida, ela quebra e cai em cima da cerca. Abre aí. Abre. O proprietário, por mais que ele tenha o cuidado, mas é importante quando a gente vai lá fazer a visita, que ele também se envolve muito mais, né? E ajuda na restauração. E pensando nos números aí agora, pensando em estatística, a partir de que momento que vocês incluem esses números nas estatísticas, né? Sim. Que hoje a última contagem que a gente tinha estava quase 850 hectares em processo de restauração. Isso os que já estão avançados, alguns mais novos. Quando é que durante esse processo você fala assim, beleza, pode somar mais lá? Se for pensar, Rafa, era para ter mais, né? Então a gente sabe assim, é 100% de sucesso? Não. Porque tem proprietários que acabam vendendo a propriedade e aí esse proprietário novo ele não conhece, ele acaba abrindo a cerca, o gado entra. Então a partir do momento que essa restauração ela tem essa quebra e não tem mais esse processo de restauração, e sempre a gente enfatiza isso, né? Pronto, essa área está recuperada. Não, a gente só dá um pontapé, a gente dá um start para ela entrar em processo de restauração. E aí a gente sabe que para uma mata madura, ela está bem formada mais de 20 anos. Então, assim, é um processo muito lento. E aí, assim, depois de 4, 5 anos, se o gado entra nessa área novamente, volta a estaca zero. Então, as árvores que estão ali não vai se sustentar e não vai ter essa regeneração, que é o subbosque, para estar protegendo esse solo. Então, é importantíssimo a gente deixar claro que a gente só dá esse pontapé inicial para a natureza depois fazer sozinha. E que também, assim, como você falou, são 850 hectares, mas é porque não é só somar. Não é cada vez que você
tem 1 hectare em processo que você vai lá e coloca mais. Sim. Às vezes vocês tiram quando tem algum problema. Então esses são de fato 850 que estão funcionando bem. Muitas vezes a gente acaba não somando, porque assim eu não posso sobrepor. Então, por exemplo, eu tenho um proprietário que por algum motivo ele não cuidou ou ele não percebeu que o gado estava entrando. Aí quando a gente vai fazer a visita, ele fala, nossa, tá, agora eu vou recuperar mesmo. E aí assim, pode acontecer. E aí a gente acaba levando mais espécies para ele, então a gente acaba enriquecendo esse fragmento que antes era um pasto, mas ele já foi trabalhado, e agora a gente precisa enriquecer essa mata. E aí, isso a gente vai estar sobrepondo áreas. Então, essas áreas acabam não sendo mais somadas, né? Então, é só um enriquecimento. E aí, isso a gente acaba não contabilizando. Então, é importante, né? Então, realmente, esses 800 hectares, mais de 800 hectares, eles estão em processo de restauração. E o que está sendo legal, de uns anos para cá, a gente vem também conseguindo recurso, que é importante falar, as empresas e outras instituições e os recursos financeiros para fragmentos que já existem. Então, por exemplo, o proprietário ele tem uma mata que já tem um alto processo de restauração, já tem mais de 30, 40 anos, mas o gado ele tinha acesso a essa mata. Então, o subbosque não existe, mas a mata ela está ali. A partir do momento que eu tiro esse invasor, a mata vai voltar a se regenerar. Então, essa mata ela não era contabilizada e aí isso traz um número, de repente, maior. A gente consegue aumentar essa questão dos hectares no momento que eu cerco essa área e eu consigo recurso para isso. E aí, o gado não tendo mais acesso, eu sei e eu tenho certeza que essa mata ela vai se voltar a esse processo. Bem. Então, isso também é bacana, porque dentro desse fragmento eu tenho vários nascentes, eu tenho córrego, que o gado tinha acesso e não vai ter mais. Então eu vou estar ajudando também, pensando no topo de morro, nessa conservação de uma mata bem estabelecida. E aí, agora você tocou num ponto que eu ia puxar, que é a questão das recuperações de nascentes e toda essa questão crítica que a gente está com o recurso hídrico. Eu vou até ler aqui, porque agora no final de janeiro foi divulgado um relatório da United Nations University dizendo que o planeta Terra entrou em estado de falência global de água, que significa que o uso da água a longo prazo ultrapassou as entradas renováveis e o limite seguro de consumo. Então quer dizer que a gente já chegou no ponto em que a gente já consome mais do que a gente produz. Sim. E com essa informação se torna vital e fundamental o trabalho de restauração e de recuperação dessas nascentes, né? Exato. Parece que é muito distante, mas assim, a gente já vem há alguns anos, e assim, não é daqui, assim, posso garantir uns 10 anos, muitos proprietários já reclamando dessa falta de água, principalmente no período de seca, que não é normal. Se você tem uma nascente e ela está bem protegida, ela está bem estabilizada, mesmo em períodos de seca, ela pode diminuir um pouco, mas ela não desaparece. Ela não para, ela não para. E aí o que a gente vem percebendo, o relato dos proprietários, que sim, que tem várias nascentes que chega nesse período, somem. Então assim, o córrego para de correr. Então assim, o quanto isso tem trazendo pensando nessa questão dos recursos hídricos, a falta de água. Então assim, não só para o ser humano, mas assim, pensando no gado, que é o principal, né? Nossa região tem bastante gado, mas tem vários proprietários que já relataram que não tinha água para o gado beber. Além deles não terem água na própria propriedade, também não tinha água para o gado beber. Então isso sim é muito alarmante. A gente chegou num momento que é crucial, né? Essa questão da recuperação do solo, da conservação. E pensando nisso, eu posso ter um pasto. Eu estava a semana passada mesmo conversando com um parceiro nosso que é proprietário de um dos projetos que é o Raízes, e ele trabalha com a macaúba. Então, a importância de você introduzir uma palmeira em uma área de pastagem, quanto essa palmeira ela consegue infiltrar de água no solo, e aí você não está restaurando, você não está formando uma floresta, mas você introduzindo algumas espécies
e que seja a palmeira, que é uma espécie só, e que não vai fazer sombra para o pasto, não vai atrapalhar, você não diminui as cabeças de gado para o pasto e você melhora a qualidade e a quantidade de água dentro da sua propriedade. Então, assim, fora que traz alimento, que a macaúba cai e o gado pode se alimentar desse fruto. E é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Então, a gente pensando em parcerias, né? Tomara que dê certo esse projeto, mas é isso, né? Então, assim, eu preciso tratar do meu pasto. Eu posso fazer um tratamento do solo, eu posso jogar um calcário, eu posso melhorar, eu posso trocar, tirar essa braquiária velha, colocar um capim novo. Com isso, fazer barraginhas. Então, assim, eu não estou falando só de restauração, plantar árvores em volta da nascente. Se você for pensar na paisagem e essa questão da propriedade, eu consigo fazer muitas coisas para você utilizar água. Então, água de chuva, faz coletores, vamos pegar essa água e vamos reutilizar. Então, tudo isso faz uma diferença gigante, né? Pensando em bacia, em recuperação e conservação da água. Porque a gente já passou há muito tempo da fase em que o planeta está nos fornecendo abundantemente, né? Isso já acabou. Só que muita gente não percebe. E ao longo dos anos, essa história é levantada, é apontado esses problemas e todo mundo... Não, mas como tem problema? A pessoa vai lá na nascente dele, tá sempre saindo água. Então, isso é a história. O planeta tá bem. Só que a gente chegou agora no ponto em que não tá bem. E é uma coisa bem bacana, Rafa, que assim, eu percebi assim, claramente. Antes é isso, a gente chegava nas propriedades e aí aquela biquinha, aquela nascente, ela tava ali, ó, 24 horas, jorrando água. E nunca parou. Mas os proprietários, eles vêm colocando torneira. Então, assim, muitos proprietários, assim, que assim... já percebi claramente, e eles falam, não, resolvi pôr uma torneira, porque eu não posso ficar desperdiçando água, eu não tenho mais, então eu vou ficar desperdiçando. Meu pai fazia isso, mas agora eu vou colocar uma torneira. Então, assim, muitos estão fazendo isso porque os proprietários que vivem e que precisam e que necessitam dessa água, que não é como em São Paulo, você abre a torneira e ali tá a água ali. Então, assim, eles estão ali, eles sabem onde fica a nascente deles, eles sabem o problema que tá acontecendo dentro da propriedade, e aí não, eu preciso colocar uma torneirinha ali na minha nascente, coisa que nunca tinha acontecido. Não, e nem em São Paulo mais se abre a torneira e tem água garantida. Exato. Quantas crises que a gente já não passou, quantos processos, quanta falta d'água que não tem em cidade que nunca... Como você falou, a gente tá no circuito das águas e vira e mexe tem racionamento de água. Mas se aqui, que é o circuito das águas, tem falta d'água, imagina num lugar que não tem essa estrutura. Então, aí a gente volta naquele papo que a gente falou no episódio passado, da questão de políticas públicas. Exato. Porque o poder público precisa entender de fato e trabalhar isso de fato. Que não é só reservar água. Exatamente. Que tem a questão das barragens que estão sendo construídas na região. Porque você reserva água quando você tem água em abundância. Sim. Agora, se você não tem água, como é que funciona, né? E aí o poder público tem todo um peso em cima por conta exatamente disso. Então, assim, por que não trazer benefícios e trazer eu tenho, por exemplo, o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais. Então, assim, o proprietário, ele está fazendo um bem para ele, mas um bem para a microbacia, para a bacia, para o mundo. Então, por que não ele ter um recurso do que ele está fazendo, e aí a gente trabalhar isso melhor, né, na política pública, as prefeituras incentivarem as áreas de preservação, as áreas de proteção, as próprias prefeituras fiscalizarem melhor essa questão desses loteamentos clandestinos, dessas áreas que estão sendo invadidas, que as áreas de preservação, que a gente sabe que sempre dá problema de enchente, problemas de saúde. Então, como isso pode ser trabalhado, e aí por isso que é bacana a sociedade, a população saber e ter esses dados em mãos para eles poderem cobrar o poder público, porque a gente vota nessas pessoas, exatamente, né? E esse é um dos trabalhos tão importantes que a Copaíba faz, né? Que é essa restauração,
política pública, mostrar para as pessoas a importância, e agora como elas estão vendo na pele, infelizmente fica mais fácil o trabalho, porque agora elas estão sentindo na pele, né? E para a gente encerrar, eu só queria que você deixasse então um convite para proprietários, para moradores das cidades que queiram conhecer mais o trabalho. Como é que você queria que você chamasse essas pessoas para conhecer mais a Copaíba? O convite venham participar, independente do tamanho da sua propriedade. Eu acho que é importante a gente sempre deixar claro isso. Então, mini fundiário, pequeno, médio, grande, todo mundo tem espaço. E aí não importa o que a gente faça, é muito pequenininho, mas a gente sempre procura apoio, a gente sempre procura ver a melhor forma da gente apoiar esse proprietário. Então, eu sou pequenininho, mas a gente pode, né, a equipe da Copaíba pode ir até lá e conversar com os vizinhos do entorno. Então, um projeto minúsculo se transforma num projeto maior. E aí a gente tem isso lá, claro, em Bueno Brandão. Então, tinha um proprietário que ele estava super afim de restaurar, o Valmor. É um super produtor de café e ele é parceiro. E aí ele tinha um super interesse de recuperar e falou, não, mas é muito pequenininha a minha área. Aí a gente foi lá e conversou com o vizinho da frente, conversou com os vizinhos de cima. E aí a gente conseguiu chegar até a nascente e aí pegar toda a nascente e o córrego, onde passam 5 propriedades. Então, de uma ideia pequena, 0,3 hectares se transformou em 3 hectares. Então, é isso, é só vir aqui, vir conversar, a gente está super aberto, a gente sempre está à disposição de todos os proprietários, e é isso. Show de bola, Ana. Muito obrigado por esse papo, por essa conversa. Deu para a gente entender e apreciar ainda mais o trabalho da restauração. Parabéns para você e para as outras meninas do setor. Fica o convite, a gente tem o nosso site, a gente tem as nossas redes sociais, então se você quiser conversar com a Ana, com o pessoal da restauração, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e aqui no YouTube também. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, siga a gente, tanto nas redes sociais quanto aqui. É importante para a gente, quanto mais pessoas seguindo, mais o algoritmo trabalha para a gente também e as pessoas recebem esse conteúdo. Então, Ana, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito legal conversar com você. Obrigada. É isso, pessoal. Então, até o próximo Papo Copaíba.